Quando um obstáculo aparece na sua vida, o que você faz? Você busca ajuda? Se encolhe diante do mundo? Uma empresária de Blumenau escolheu aí enfrentar vários obstáculos, inclusive de saúde, e decidiu mais do que isso, compartilhar a própria história para incentivar e encorajar outras pessoas. Ela é paciente renal, passou por um transplante e hoje veio contar mais sobre o livro que vai lançar na próxima quarta-feira. Aqui comigo está Kelly Graff, empresária e autora do livro A Vida com Vida. Boa tarde, Kelly. Boa tarde, Vanessa. Obrigada pela oportunidade de falar de uma causa tão nobre, né? Não só a Renal Vida, como a questão dos pacientes renais crônicos aqui na nossa cidade e na nossa região. Verdade. Kelly, me conta um pouquinho como começou a sua história como paciente renal. Bom, eu fui diagnosticada com uma doença, né, genética aos 23 anos. Tomei uma série de medicações tentando controlar a doença. Num determinado momento, com a gestação, a doença se agravou e então eu precisei fazer um tratamento de hemodiálise e aguardar então o transplante renal. Ficou muito tempo na fila para o transplante? Não, mas eu tinha uma outra condição porque eu estava gestando, o que acabou piorando a minha função renal. E na tentativa da gravidez durante 2 anos, eu não engravidava e num determinado momento eu tive um alerta, mas justamente junto com esse alerta veio a gestação. E então eu fiquei 1 ano em hemodiálise gestando praticamente todos os dias fazendo tratamento, até que a narrativa começa, né, no livro e conta tudo isso. Verdade. Agora, Kelly, você como paciente renal decidiu sair do posto só de paciente, mas também de encorajar outras pessoas, né, a seguir adiante o tratamento. Hoje você é embaixadora da Renal Vida, exatamente por essa mensagem que compartilha com as pessoas. O que a gente vai encontrar nesse livro que você escreveu? Bom, é uma montanha-russa de emoções, né? Tem a questão da gestação, da própria maternidade aos 30 e poucos anos, a descoberta da doença muito jovem, né, no auge da minha carreira praticamente. E depois vem duas outras surpresas ligadas também à maternidade, à paternidade, que ficam de inspiração também. Mas o livro ele conta parte da minha história, e não a minha história toda de vida, né? E eu coloco a história, um convite à reflexão sobre a questão da doação de órgãos e também sobre maternar, gestar. Eu impossibilitada, logo após o transplante, acabei fazendo a ligadura e não pude mais gestar. Mas com o olhar e a empatia daqueles que estavam, né, no meu entorno, tem histórias maravilhosas que até eu mesma, durante um tempo, custei acreditar. E eu imagino que você foi escrevendo e revendo a sua história e se emocionando também. Me empresta o livro para a gente mostrar? Isso é para você. Opa, muito obrigada. Olha só como tá bonito o livro. Então, A Vida com Vida, baseado numa história renal. Isso é legal porque você vai criar uma identificação. Muitos outros pacientes renais passam pelos mesmos obstáculos, né, que você enfrentou. A ideia é encorajá-los mesmo? Com certeza. Você estava falando agora no início do programa sobre pensar positivo, sobre como isso tem influência na nossa vida e como essa atitude transforma realmente quando a gente coloca aquilo que a gente quer no universo, né? No universo que eu digo entre a comunidade, na nossa sociedade, na nossa família. E a discussão sobre a doação de órgãos, ela é muito importante, né? Ela precisa ser desmistificada. E às vezes você não coloca isso na sua família, não discute qual é a sua vontade, a sua relação com esse assunto. Então, foi uma história baseada, né, em fatos renais, mas que levou essa história a um relato de amor, de empatia e de reflexão sobre essa causa. Kelly, a gente está acompanhando inclusive algumas imagens da Renal Vida, que faz um trabalho de excelência atendendo pacientes renais. E aí você traz essa história também e o livro vai ser lançado então na próxima quarta-feira, né? Como que as pessoas vão fazer para adquirir? Na próxima quarta-feira, na associação, no auditório da Renal Vida, esse lugar majestoso que acolhe hoje, né,
e que atende 87% aí de pacientes do SUS. É uma entidade transparente, né, de muito profissionalismo, de muita técnica. Eu sou suspeita porque eu sou tratada lá há mais de quase 20 anos, né? E para mim é uma honra ter escrito esse livro e também homenagear a Renal Vida por conta do trabalho, né, generoso e o trabalho técnico que é realizado na nossa cidade. Então sim, será quarta-feira na Renal Vida às 19 horas e a renda do livro será então destinada à instituição para que a gente possa manter essa entidade dessa forma profissional. Que bonito. Kelly, quanto tempo para escrever essa narrativa toda? Pois é, ela começou como um exercício, né, Vanessa? Começou como um exercício de escrita, uma forma terapêutica também de organizar as emoções e acabou virando, né, foi uma gestação também para mim. Sim. Né, porque falar das emoções com alguns amigos próximos é de certa forma mais fácil, mas escrevê-las vou te falar que não é fácil, não né? foi algo assim tão fácil. E aí eu acabei homenageando meu marido também, que foi meu grande companheiro durante todo esse período, né, que passei essas dificuldades e ele me pediu que eu fizesse isso para os 50 anos dele. Eu falei assim, bom, então o propósito tem que ser ainda maior, não só homenageá-lo, mas como inspirar também algumas pessoas. A Vanessa tem a sua história, né? Todos nós, exato. Todos nós temos. Então é um relato para compartilhar e poder dizer que sim, há vida pós-transplante, há vida em hemodiálise e há esperança no fim desse túnel que às vezes a gente não vê saída no momento da angústia, né, da doença. Agora, Kelly, você ao longo da sua vida deve ter escutado muitas histórias de outros pacientes renais. Quando frequenta ali a Renal Vida, você deve ter conhecido muita gente. Essas histórias também vão se cruzando na sua narrativa? Elas se cruzam, sim, muito, porque essas pessoas, eu vejo que ao olhar para o outro, você vê que o problema do outro às vezes é muito maior que o seu, né? E é nesse fluxo de energia que você vai buscando como auxiliar essa pessoa que está ao seu lado, ou enfim, na mesma situação que você, mas você vai aprendendo também com outros. E o convite, né, que acontece para você, inesperado, de amigas, né, de pessoas que não são da sua família sanguínea, né, que não são consanguíneos, te oferecem vida. E isso é o mais mágico de ler, eu acredito, nesse relato. E também tem uma mensagem, como você falava antes, sobre doação de órgãos, né? É um tema delicado, a gente sabe que cada vez mais tem se falado a respeito disso, mas de que as pessoas precisam estar conscientes de quando há uma perda, há também a possibilidade de dar vida para outra pessoa, né? Exatamente, a vida com vida e a gente não pode deixar isso para um momento de dor só. Por isso, desmistificar esse tabu com relação à doação de órgãos, mas falar para a família qual é a sua vontade, estudar e ler sobre isso, né? E comunicar aos seus familiares, porque hoje é feito dessa forma no Brasil, você comunica a sua família, a família toma essa decisão num momento de dor, mas que seja falado antes que essa é a vontade, né, de cada paciente ou cada pessoa. Verdade. Kelly, muito obrigada pela presença aqui no Ver Mais. Mais uma vez aqui, ó, a vida com vida, né, baseado numa história renal, é para chamar realmente a atenção e atrair os olhares para todos esses assuntos que a Kelly estava trazendo aqui para a gente, né, Kelly? Transplante, paciente renal, doação de órgãos e tantos desafios que a vida nos impõe aí. Obrigada pela presença. Muito obrigada, Vanessa. Obrigada a todos. E a vida convida vocês a essa reflexão aí. Obrigada. Maravilha. Pela oportunidade. Obrigada.